doutora Cristiane, tudo bem? Olá, tudo bem, Que Dauri? coisa boa. Muito obrigada aí pelo convite, Nossa, né? eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí sobre as complexidades da maternidade. Muito bom, eu que Fico muito agradeço honrada. por ter aceitado o meu convite. E aí, já se apresentou? Eu estava aqui entrando. Sim, já falei para algumas pessoas que entraram aí, acho que entrou mais alguns aí logo depois da minha apresentação. Então, vou repetir novamente, eu sou corretora de seguros e o meu foco principal é a proteção das pessoas, das famílias e dos patrimônios, né? E aí, pensando aí nessa Semana das Mães, né, foi onde eu despertei eu tive essa ideia de buscar a doutora Cristiane para trazer um tema para gente voltado para as mães, principalmente agora nessa época de pandemia, as dificuldades que as mães estão tendo, né, para administrar a casa, o trabalho home office. E aí eu achei que era um momento bem oportuno para a gente falar um pouco sobre esse tema aí, né, essa psicologia sistêmica, né? Sim, sim. E a gente já teve uma afinidade muito boa logo no início da conversa, né? Deixa eu me apresentar então rapidinho, né, Dauri? Sim. Eu sou Cristiane, não precisa me chamar de doutora, né? A gente está aqui num papo bem Tá bom, gostoso, tá para ótimo. ser bem informal, Uhum. então a gente pode, né? Não precisa dessa formalidade toda. Bom, então eu sou psicóloga, eu sou formada desde 2001, então eu já tenho muito tempo aí nessa profissão que eu acho maravilhosa e me sinto muito privilegiada, né? De poder exercer esse ofício com tanto amor, assim. Porque eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, faz toda a diferença, né, Sim, Dauri? com certeza. E essa forma da gente conectar as pessoas, de estar vinculado ali, né, ouvindo as facilidades, mas principalmente muitas dificuldades que cada um de nós trazemos, né? Seja nos aspectos individuais, de casal, de família. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada, muito honrada por ter a confiança de cada um dos meus clientes, né, ali nesse processo terapêutico mesmo, né. Eu escolhi lá atrás fazer a formação em terapia sistêmica porque eu entendo que nós somos seres relacionais, né? E a terapia sistêmica ela vem falar justamente disso, dessas relações. A gente não existe sozinho, Sim. né? E para cada relação que a gente estabelece, é um contrato novo, é uma forma que a gente apresenta, é uma parte nossa que se apresenta ali naquela relação. Uhum. Tem relações que a gente se abre mais, tem relações que a gente se fecha um pouquinho para se preservar. Então, nessas interações, nesses jogos relacionais que a gente chama, a gente também vai se descobrindo tão diverso, tão múltiplo, né? Uhum. E por isso eu escolhi iniciar minha formação aí com a terapia sistêmica. Depois eu vim fazendo, a gente também foi vendo essas afinidades que a gente gosta muito de estudar, né, Davi? Uhum. E aí eu fui fazendo um curso de TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, que aí já vem trabalhar e entender um pouco mais sobre os pensamentos, os sentimentos, as emoções e os nossos comportamentos. Então, isso também é uma ferramenta muito interessante para a gente entender sobre o nosso modo de funcionar. E agora eu estou finalizando uma outra especialização em terapia do esquema, uma terceira onda aí da terapia cognitivo-comportamental, e que também vem trazendo um resgate, que a terapia do esquema, ela tem uma formação que nem é baseada na sistêmica, Uhum. mas que no seu caminhar consegue unir todos esses saberes. Então, assim, é ainda uma nova teoria que eu estou agregando aí aos meus conhecimentos, mas que vem trazer a beleza cada vez maior aí do ser humano, dessa diversidade toda que somos nós, né? Uhum. Muito bom. Então, essa é a minha trajetória, Muito um bom. pouquinho para você conhecer. Muito bom mesmo, viu? Tem aí já um currículo bem extenso, né? Também 20 anos de formada, né, Daurinha? Então, a gente
vai se atualizando, né? E porque nós vamos mudando mesmo. A gente vive tantas vidas em uma. Uhum, com certeza. Se a gente pensar que lá no início da nossa vida é uma história, né? E ela vai se desenvolvendo para a gente se tornar quem a gente é hoje. Mas ao mesmo tempo os contextos são tão distintos, então a gente pode estar se reinventando tanto, né? E a sociedade vai modificando, então essa atualização se faz necessária sempre, né? Ô, Cris, eu vi que já tem uma perguntinha ali. A gente pode introduzir algumas perguntas aí no. Claro, a ideia é essa, né, Dauri? Da gente fazer uma conversa aqui, para não ficar uma questão muito formal. Ótimo. Ó, a Luciane, de Mogi das Cruzes, ela está perguntando se a teoria sistêmica é a constelação sistêmica. Então, não é a mesma coisa. A teoria sistêmica, ela vem muito fundamentada também pelas escolas de Milão. Eu não vou entrar muito nesses aspectos técnicos, mas a constelação sistêmica, ela foi uma técnica, uma forma de abordar o ser humano criada por Bert Hellinger. Não é a minha especialização, a constelação familiar. A constelação, ela vai trabalhar com uma projeção ali, né? Então, vão se escolher participantes para projetar a sua história, e através de um psicodrama, que não é bem isso não, mas para quem entende um pouquinho, coloca-se uma questão e as pessoas vão ficar num campo e alguns fenômenos acontecem e as pessoas começam a entender um pouco dessa história através dessa vivência. Ela normalmente costuma ser uma vivência para uma questão. E o processo terapêutico sistêmico é um processo de terapia, né? Então, ele não se encerra em uma sessão. E o que eu entendo é que são técnicas que podem ser complementares, né? A constelação hoje tem ganhado muito enfoque, é uma técnica que eu particularmente gosto, mas eu também acredito que uma técnica por uma técnica, para quem não sabe usar o que aparece ali, ela pode ser usada a favor ou contra a gente. Então, quando a gente está num processo terapêutico e faz uma constelação sistêmica, eu acho que a possibilidade de se usar o que aparece ali para o crescimento, para o desdobramento é muito maior, né? Às vezes aparecem coisas que são muito doloridas e a pessoa volta para casa sem saber o que vai fazer com aquele conteúdo. Né? Bom, mas esse é o meu ponto de vista. Eu não trabalho com constelações, admiro o trabalho de quem faz, tem excelentes profissionais do mercado. Inclusive, no dia 25 de maio, eu vou fazer uma live com a Letícia Costa, e ela é consteladora, uma excelente consteladora. Ah, que bacana. Você conhecer o trabalho dela? Sim, é uma grande parceira. Somos sócios há muito tempo. Então, vale a pena conhecer. Mas é isso, né? Eu e a Letícia também, a gente comunga dessa opinião, que é importante um processo terapêutico para ampliar essa consciência e seguir aí bem, né? Com essas descobertas. Eu vi um conceito e aí eu queria que você me corrigisse ou complementasse. Eu li ali que a terapia sistêmica, ela considera não só como foco o sujeito, mas toda a dinâmica familiar e seus relacionamentos. Seria mais ou menos isso? Completa pra gente isso aí. Isso. Então, mesmo quando o atendimento é individual, a gente usa recursos, por exemplo, como o genograma, como uma forma da gente entender o funcionamento do sistema familiar, né? Então, a gente se torna quem a gente é dentro desse contexto, né? Então, eu vou trazer ali, introjetado nas minhas crenças, o modelo de masculino que a minha família carrega, o modelo de feminino que a minha família carrega, né? Então, através dos modelos da minha mãe, das minhas avós, eu vou introjetando, né, como é que é o feminino. Já que a gente está falando de maternidade, como é que é esse maternar nessa família? Então, quais são as estratégias de cuidado, de enfrentamento de algumas situações de vida? Como é que esse feminino relaciona com o masculino, né? Então, na terapia sistêmica, a gente vai fazendo um estudo, um tanto desse genograma, dessas relações,
para entender quais foram as crenças que nós construímos ao longo do nosso desenvolvimento, né? E o que elas estão favorecendo, o que elas estão dificultando as nossas relações. Entendi. Bacana. Bacana, muito bom. E aí também, a gente estava até falando ontem, né, Dauri, tem vários outros sistemas que a gente faz parte. Então, por exemplo, muitas famílias que eu atendo passaram dificuldades no momento da crise do colo, lá atrás, né? Então, a família vinha caminhando bem, uma perspectiva econômica boa, e de repente vem aquela crise, o pai entra em falência, a situação familiar muda. Sim. Ali, naquele momento, acontece um corte, um rompimento de um fluxo que estava acontecendo naquele sistema. E aí as relações começam a sofrer modificações. E a gente acha que a pessoa, é o temperamento dela assim e tal. Mas esse desenvolvimento, né, a partir daquele momento, foi diferente. Sim. As interações daquela família foram comprometidas, ou às vezes podem até ter melhorado também, né? Às vezes um pai que trabalhava demais passa a estar dentro de casa e a presença dele foi positiva. Então, assim, a gente tem que avaliar cada família dentro desse seu contexto e quais são os impactos disso na vida da pessoa. Com certeza. Né? Então, são esses elementos que a gente vai trazendo à tona no processo terapêutico com a abordagem sistêmica. Bacana, muito bom mesmo, viu? Muito bacana. Eu não conhecia e assim, depois que nós conversamos, né? E que foi aquele primeiro bate-papo, e eu comecei a entender um pouquinho como que funciona, e eu acho que, assim, faz todo sentido. Né? Porque ninguém é sozinho, ninguém vive só. Tudo é uma integração, é uma interação, né? Tem a sua família, né? Pai, mãe, filhos, depois vem os avós e assim vai. Aí tem a grande família, tem a pequena, tem a grande. Então, a terapia sistêmica, pelo que eu entendo, ela vem ali para ajudar a gente a administrar essa grande família, né? Administrar, a entender também esse funcionamento, né? Como que funciona, para tentar administrar da melhor forma, porque a gente sabe que não é fácil, principalmente agora na época da pandemia, né? São muitos conflitos que surgem, né? Sim. Os pais em casa, home office, filhos ali na aula online, muitos não adaptaram. Dificuldade com a internet que não é boa, aí vem a dificuldade financeira, enfim. São muitas nuances ali que precisam de realmente ter um profissional da área para dar uma ajustada, ajudar a ajustar isso daí, né? Sim, é um momento atípico para todos nós, né, Dauri? Tem pessoas acumulando lutos também, né? Muitas perdas aí na família em função também dessa pandemia. Então, realmente é um momento que a gente nunca passou por ele antes. Apesar de ter registros históricos, nós estamos vivendo isso pela primeira vez, né? E nem estamos privados, assim, de condições, como já aconteceu em outros momentos, de tecnologia, porque hoje a gente tem essa possibilidade de se conectar de outras formas. É o que nos ajuda. Mas, que nos ajuda. E até quando eu escrevi o texto, pensando na nossa live hoje, e como eu venho atendendo muitas famílias que estão sofrendo muito com a questão do isolamento, cada ciclo de vida experimenta isso com uma forma e uma identidade própria, né? Eu fiquei pensando muito também nesse cuidado da mãe, sabe, Tauri? Porque é muito esperado que a mãe seja essa base segura para as crianças, né? E que se a gente não olha para a gente, se a gente não cuida do nosso bem-estar, fica difícil mesmo ajudar as crianças a manterem calma, a darem conta aí desse aprendizado, das trocas, de regularem suas emoções, né? A gente é a referência básica, né? Então, como é que nós estamos passando por esse momento? Quais são os recursos que nós buscamos para poder manter a nossa saúde física, mental, relacional?
né? Enquanto donas da casa, mesmo que a gente já esteja no mercado de trabalho, ter o marido ali 24 horas é também um desafio, né? Então, agora eu vou falar de mim. Eu sou divorciada, então é eu e a Júlia, de 13 anos. Aí, imagina, eu tenho que administrar sozinha. E a ferinha, assim, né? Hoje mesmo ela estava assim, daquele jeito. Eu falei, calma, calma, vou chegar em casa, nós vamos conversar e vamos entender aí o que está acontecendo. Exatamente. É uma dinâmica. E você está falando que ela tem... Requer muito da gente uma cabeça aí mais tranquila possível, porque realmente é uma tarefa árdua, né? Não é fácil, não. Não, ser mãe é das maiores dificuldades humanas, né? Pai e mãe, assim, um pai que é presente, que é participativo, né? É também a nossa oportunidade de crescimento e evolução, né, Dauri? Porque a gente vê refletido ali nos nossos pequenos muitas questões que são nossas. Sim. Sejam as nossas características, sejam as nossas dificuldades. É uma reflexão, né? As nossas projeções. Eu falo que filho é uma reflexão. E isso a gente vai estudando na terapia sistêmica, sim, uma reflexão. Né? Então, assim, então, diante disso aqui, eu achei super importante, né, trazer esse tema aí para todos nós na Semana das Mães, né? Agora já está todo mundo aí. Me conta aí, gente, quem que já está ansioso aí com o presente, ansiosa, né? Para receber o presente. E eu fiquei pensando aqui em perguntar também para as pessoas o que vocês pensam sobre a maternidade, qual o conceito que vocês têm quando vocês pensam assim nessa função, né, que a gente exerce como mãe, né? Como é que é esse exercício? Quais têm sido os desafios aí para vocês nessa tarefa diante da pandemia, principalmente, né, diante da pandemia eu acho que ficou um pouco mais puxado, digamos assim, né? Mas eu acho que eu falo por mim, isso faz com que a gente cresça também. Porque a gente cresce também nas dificuldades, né? Quando tá tudo muito certinho, eu acho que a gente entra na zona do conforto e fica tudo muito fácil. E aí a gente não busca, né, conhecer mais, estudar mais, dar mais atenção. Aí na hora que chega um aperto, digamos assim, aí você fala, não, agora eu tenho que me virar e buscar, correr atrás. Aí eu acho que faz com que nós crescemos, né, evoluímos um pouco, digamos assim, né? Continuemos assim esse processo de evolução. Porque eu falo que eu entendo assim que nós estamos aqui e nós temos que buscar evoluir a cada dia. E quando a gente está na zona de conforto, fica muito fácil. É tudo muito igual, é cômodo, né? Então chega essa pandemia. Eu não sei se é fácil, né, Dauri? Porque a zona de acomodação ela é confortável, mas não sei se é fácil. Né? Tem toda razão. Não é fácil. Pode ser confortável. É cômoda, né? Já acostumamos com ela. Né? Uhum. Mas e aí, pessoal? Vamos. E sair. Pode falar. Não, e sair da zona do conforto é também a gente se disponibilizar a aprender, né, Dauri? Com certeza. Então, a gente vai ter que reconhecer os nossos pontos de dificuldade, reconhecer o que a gente ainda pode melhorar, né? E se motivar para fazer esse movimento, né? Como a gente está passando um tempo mais fechado e o convívio social, ele também é muito motivador, né? Muitas vezes essa reclusão faz com que o humor acabe ficando um pouco mais baixo, a motivação, a disposição para o autocuidado. Então, por isso que eu achei importante a gente estar trazendo isso para as mães, assim, qual é a sua necessidade nesse momento, né? Como é que você está recarregando as suas energias para poder continuar seguindo e trazendo vigor, vida para a família, né? Claro que não é uma responsabilidade só nossa, a gente precisa contar com redes de apoio. Mas nesse momento, até as redes de apoio não estão podendo estar muito próximas, né? Então, esse excesso de contato dentro de casa, ele é um desafio. É um desafio, eu imagino, principalmente quando moram mais pessoas, né?
acaba, cada um pensa de um jeito, tem um jeito de. Cada um tem o seu jeito. Quando tá tudo normal antes da pandemia, um ia para a escola, o outro para o trabalho, e assim, encontrava só à noite, mas agora 24 horas é bem difícil, né? Complicado, assim, a convivência acaba não sendo tão fácil, né, Cris? Sim, sim. Porque a gente também precisa de um espaço de respiro, né? Então, até para discordância. E às vezes, pequenas coisas ali no dia a dia que eu não concordar com o outro, poderia passar batido, porque logo em seguida vai para a escola, vai para o trabalho, e aí dá uma aliviada naquele mal-estar. Como a gente está muito tempo em convivência, aquilo vai ganhando na intensidade que em outro momento da vida não teria, né? Ou então que a gente aliviaria ali, distraindo com outras situações e circunstâncias. Agora, esse convívio muito intenso, né? A gente começa a ver características do outro que começam a nos incomodar. Tem uma historinha que a gente costuma contar sobre a era glacial, que tinha os porcos-espinhos, né? Que viviam lá no período da época do gelo, e para sobreviver, eles precisavam ficar pertinhos uns dos outros. Só que quando eles se aproximavam, os espinhos de um começavam a machucar os outros. E aí, uma vez que o espinho de um machucava o outro, eles começavam a se estranhar, rosnar e tal, as brigas e os conflitos começavam a ficar evidentes. E aí eles se afastavam. Mas quando eles se afastavam, o frio era demais e eles começavam a adoecer e morrer. E aí eles ficavam nessa briga de aproxima, afasta, até que depois de muitos e muitos anos, eles entenderam que era preciso achar uma distância saudável, né? Que não fosse tão próximo para ser invasiva, mas que também não fosse tão distante para ser abandônico e eles morrerem congelados. Então, esse exercício de achar qual é a medida, né, para nossa proximidade é muito importante, mas é um desafio, né? Com certeza. Ô, Cris, eu queria. Então, eu gosto muito dessa teoria. Eu quero te perguntar, dentro dos seus atendimentos, né? Você aborda a questão, a dificuldade financeira também dessa família ou não? Sim, né? Cada família traz aí uma questão a ser abordada. Uma das questões bem difíceis da gente trabalhar é a questão financeira, né? Essa falta de planejamento, às vezes, das famílias. A nossa cultura mesmo não é uma cultura que trabalha muito com planejamento, né? Então, a questão do poupar, do pensar no futuro, é muito imediatista ainda. São poucas as pessoas que fazem esse cuidado, assim. Ou então, o que a gente vê também são as contas que são conjuntas, e aí vira aquela confusão familiar, né, onde um não sabe qual é a renda de quem. Então, a gente vai trabalhando que é importante a questão não conta conjunta, mas contas individuais, tanto para crescimento pessoal de cada um dos cônjuges, né, para que ele possa ter essa autonomia também. Lembro de um casal que eu estava atendendo e a mãe ficou exclusivamente para cuidar dos filhos. E ela era uma pessoa muito ativa antes de se tornar mãe. E aí, nesse momento, ela tem vários filhos e ela decide não trabalhar porque financeiramente não valia a pena. E ela fica por conta desse cuidado. Só que o marido não entende que ela precisa também de uma questão financeira para ela gerir a casa, né? Então, ele controlava todo o dinheiro e ela se sentia muito sem autonomia. E isso era ponto de muita discussão, de muita briga, de afastamento entre eles. Uma vez que ele foi entendendo todos os cuidados e as necessidades dela, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto indivíduo, e eles conseguiram negociar isso, a relação deles mudou assim, da água para o vinho, né? Porque ele começou a reconhecer todo o esforço que ela fazia para a manutenção do bem-estar daquela família, né? E romper com esse modelo patriarcal também, né?
Então, assim, dentro do que você está falando, né, Cris, aí eu vejo a importância do planejamento também da família, né? Igual você deu o exemplo, o provedor era o esposo, né? E ela ficou só cuidando da família, dos filhos. É nesse momento que eu vejo assim, que tem que ter uma preocupação dele em proteger essa família, em proteger a renda, sim, né? A proteção de renda dele. Porque se acontecer alguma coisa com ele, né, ele vier a faltar, como que vai ficar o futuro dessa família? Exatamente. E esse foi um dos pontos que nós fomos trabalhando para ele ir ampliando essa consciência, né? E nesse período de pandemia, ele começou a se sentir muito sobrecarregado com a responsabilidade de ser quem cria essa família. Por isso que aconteceu alguma coisa comigo. Né? Então ele saía para trabalhar, mas com muito medo. Falou, olha, se acontecer alguma coisa, minha família vai ficar desprovida. Teve uma outra situação que eu atendi agora na questão da pandemia, que a família estava fora do país. E um dos membros pegou Covid, né? E naquele momento, assim, essa pessoa se sentiu muito vulnerável e começou a questionar. Falei, gente, agora, como é que vai ser eu não estar aqui? Eu sou uma fonte de renda significativa nessa família e eu preciso fazer uma proteção para as minhas crianças que são pequenas. Sim. Né? E isso a gente até estava conversando sobre essas questões, né, Dauri? Qual que é a importância da gente aprender a se programar, a se planejar, a ver que essas crianças, elas precisam de uma base, de uma estrutura ali para poder se sustentar em outros contextos também, né, que a gente não tem controle. E aí você pode falar mais do seu trabalho para a gente também, como é que você vê essa condição, se mudou, né, aí na pandemia, se você está recebendo novas demandas diante desse contexto, como é que tem? Então, no Brasil, a cultura de planejamento, ela assim, é ainda muito pequena, né? As pessoas ainda não se preocupam muito. Porém, diante da pandemia, eu acho que as pessoas elas começaram a acordar, despertar para o assunto e ver que nós somos finitos, né? Nós estamos aqui hoje e amanhã podemos não estar mais. Então, elas começaram a preocupar com elas mesmas e com a família. Então, isso vem crescendo, a demanda nessa área de proteção, porque eu trabalho com proteção, Cris. Então, o meu foco, o meu objetivo, o meu propósito na corretora é proteger as famílias, né? É proteger ali de uma invalidez, a proteção de renda, né? Falando de proteção de renda, inclusive eu, né, comentei com você ontem, quando a gente estava conversando, eu tô com um problema no joelho e quando eu fui no médico ontem, eu já me preocupei. Doutor, vai colocar gesso? Como vai ser? Eu preciso trabalhar. Mas aí logo eu pensei, mas eu já tenho produto de proteção de renda. Então, se eu ficar afastada, eu vou ter uma renda garantida que possa suprir essas necessidades aí básicas, né? Porque eu penso muito isso, pelo menos o básico a gente precisa ter aí, né? Que são as necessidades fisiológicas, né? Então, então as pessoas elas começaram a preocupar em proteção de renda. E se acontecer alguma coisa comigo, meus filhos, como eles vão ficar? Minha esposa não trabalha. E até mesmo no caso da falta da pessoa. Por exemplo, algumas pessoas me procuraram falando, Dauri, eu estou preocupada porque meus pais são idosos, alguns já têm comorbidade, né? E se eles vierem a faltar? A gente não tem uma reserva hoje nem para fazer o sepultamento. Né? Então, assim, é uma questão de se pensar, igual eu falei, a gente não gostaria de falar, de tocar nesse assunto, mas a gente realmente, nós somos finitos, a gente, né? É uma certeza que nós temos que um dia nós iremos embora aqui desse plano. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, muitas pessoas começaram a despertar para esse assunto, para esse planejamento,
Previdência mesmo, sim. Muitas pessoas me procuraram, porque se tivesse a Previdência começado lá atrás, elas teriam uma reserva agora para resgatar, para ficar esse período coberto, entendeu? Mas muitas pessoas não tinham nem a Previdência. Então ficaram totalmente descobertas, entendeu? Então é aí que eu acho que acaba gerando, aumentando o conflito na família. Porque eu Sim, entendo a que a questão questão financeira leva financeira, muito conflito. a questão financeira, eu entendo que ela traz muitos problemas, muitos atritos, né? Inclusive, inclusive após, quando falta um membro da família e que tem uma herança, que tem um patrimônio a ser dividido, isso também causa muita discórdia, divide muito a família. Eu li acho que ontem, até a família do Agnaldo Timóteo lá, problemaço. O cara tem milhões e milhões e aí agora já tá com problema lá para fazer essa divisão. É vender uma casa que vale 5 milhões e tal. E daí? Se planejou? Se Sim. tivesse um produto, um planejamento, um produto que você conseguisse resolver essa questão aí do inventário com mais rapidez, não estariam aí com esse problema grande, ou seja, tem um patrimônio enorme, mas tem uma dificuldade para resolver, que é tudo moroso no Brasil, né? E a gente ainda tem muita dificuldade de falar do tema da morte, né, Laura? Então, trazer esse tema é como se a gente estivesse trazendo a morte para perto. Não, a morte está aí, né? A qualquer momento a gente não É a sabe onde que a certeza gente que nós vai. temos, Então, é a única certeza, só não sabemos quando, né, Cris? Então, por isso a importância de se exatamente. planejar, né? Eu vi aí temas bem ligados, digamos assim, né? Que tem um elo, que é a questão de se preocupar, mente, igual você, né? Cuidar da mente mesmo, para que as pessoas estejam mais É tranquilas, saúde mental, né? Emocional. fortalecer, né? E para passar esse período, e também a questão do planejamento, que eu acho que são duas coisas que estão muito próximas, que se tiver um planejamento, eu acho que já facilita muito, né? No momento Uhum. difícil, eu acho que ele se torna menos árduo, digamos assim, né? Fica mais tranquilo para resolver as questões. E tem muita gente que chega. É, Pode falar. se torna um recurso a mais, né, Dauri? Ao invés de se tornar um problema, você tem ali uma possibilidade de solução, né? Então, ao invés de ficar pensando que não vai ter jeito, já tem o recurso que você pode acessar para solucionar aquela questão financeira da família. Quantos inventários ficam aí parados porque a família não tem condição de dar entrada no processo, Uhum. né? Em função dessa falta de planejamento mesmo. Exatamente. E aí acaba criando muito atrito, dividindo a família, né? E eu acho que dói muito para todo mundo, né? Ô, Cris, Uhum. diante de tudo isso aí, eu queria te pedir uma dica, assim, qual que é a dica que você tem pra gente, para que a gente tenha uma dica, assim, pra gente lidar com filhos, assim, digamos, em casa, nesse momento de pandemia, o que que você pode falar pra gente? Tanto para os pais que estão aí, para as mães que estão aí presentes, como lidar com os filhos. E também, se você puder falar como que os filhos poderiam agir ali em algumas situações dentro de casa para ajudar também os pais, porque os pais estão com uma carga enorme, né? Dentro de casa, trabalhando, tendo que educar, tendo que pôr o alimento em casa. E aí, como que esses filhos, né? Que eu vi que tem algumas, até coleguinhas da minha filha ali na live, como que elas poderiam contribuir para um ambiente mais saudável? Bom, então a gente está falando aí de um contexto bem amplo, né, Dauri? Porque a gente tem pais com crianças bem pequenininhas, com bebezinhos ali, e que estão passando pelo desafio de serem pais, às vezes, de primeira viagem, sem uma rede extensa para autocuidado Uhum. também, né? E que é bem demandante. E eu vou fazer uma live com a Letícia no dia 25 falando de desmame e desfraude. Então,
Depois eu faço, vai estar lá no meu canal e no da Letícia. E depois nós temos aí a fase da primeira infância, ali até os 7 anos, processo de alfabetização, que é bem complicado. Eu acho que é uma fase que os pais que eu estou acompanhando optaram muitas vezes por um professor particular para ir em casa ajudar nesse processo de alfabetização, porque realmente assumir essa responsabilidade, não sendo da área da pedagogia, não tendo habilidades para isso, pode trazer muito mais prejuízo do que ajudar, na verdade, né? Tem situações em que a mãe fica querendo que a criança dê conta ali de habilidades que é no processo do desenvolvimento que ela vai acontecer, né? E que os profissionais da área da pedagogia, os professores, eles estão mais habilitados a lidarem com essas questões, né? Então, por exemplo, uma criança ela não vai aprender a escrever a palavrinha toda de uma vez, às vezes ela vai aprender omitindo algumas letrinhas, e isso faz parte do processo de alfabetização. Mas nós, mães, ficamos muito ansiosas para ver o resultado. Com certeza. E passar o carro na frente dos bois pode trazer um prejuízo nesse processo de construção do conhecimento, né? Então, uma das dicas, enfim, para quem tem criança em processo de alfabetização é a contratação de um profissional que vai ajudar aí nessa etapa, enquanto as aulas presenciais não voltarem. Já tem algumas cidades que estão voltando, Belo Horizonte está voltando, né? Sim. E que eu acho que ajuda muito os pais aí a tirarem um pouco desse peso, dessa dificuldade de administrar essa questão da alfabetização. Já as crianças de ensino fundamental 1, eles vão ter também dificuldades. Hoje, mais cedo, uma pessoa me procurou e falou, olha, Cris, a minha filha tem 8 anos e é demanda demais para aulas online, né? Tem aula da escola, é aula do balé, é aula disso, é aula daquilo, ela está completamente sobrecarregada. E aí eu falei com esse pai, e você vai botar terapia online para essa criança? Mais uma tarefa online. Mais uma, né? Eu falei, não, nesse caso eu vou te indicar uma pessoa que esteja atendendo presencial, porque isso vai ser prejudicial para ela, mais uma atividade online, se a questão é essa, né? Então, a gente também tem que olhar para essa criança com mais compaixão e falar, gente, não dá para cobrar da mesma forma, nem dela, nem da gente, porque é desumano, né? Se é difícil para a gente trabalhar 8 horas na frente de um computador, colocar uma criança 4 horas, né? Uma criança que está cheia de vida, cheia de energia, ficar 4 horas na frente de uma tela é desumano, né? Já é desumano a gente manter essas crianças presas num apartamento, sem interagir com outras crianças. Olha quanta energia fica contida. É claro que essa criança vai explodir em algum momento, manifestar a raiva, e manifestar a sua insatisfação, manifestar a sua tristeza. E aí a gente está preparado para acolher essas emoções, porque elas nos tomam também. Sim. Quando o filho chega cheio de raiva pra gente, né? Ah, meu Deus, e agora, né? Como é que eu administro isso aqui dentro? Tem que respirar umas 10 vezes. E às vezes é falar para a criança, você vai lá para o seu quarto para você se acalmar e eu vou aqui para me acalmar. A gente vai precisar respirar antes da gente seguir essa conversa, né? Ou o que a gente vai fazer? Eu gosto muito de umas dicas assim, às vezes a gente permitir a criança expressar a emoção e a gente faz assim, um grito dragão. Legal. Vamos permitir sair um pouco essa raiva. Vamos fazer um gorila. Que raiva disso tudo. Que raiva dessa aula online. Gente, porque isso tudo está sendo a criança contida ali nessa energia, né? Então, a gente permitir essa vazão das expressões, das emoções e orientar o que eu vou fazer agora para eu me regular. Porque se para nós adultos é difícil se regular, como é que uma criança que não tem essa formação vai conseguir? Com certeza. Né? Então, às vezes a criança fica engolindo choro, a tristeza. Se a gente der conta, né, de ir indicando para essa criança que tudo bem, tá triste, porque a gente, né, ontem minha menina ficou aqui agitadíssima, mamãe,
o Paulo Gustavo morreu, mamãe, né? E eu falei, filha, é muito triste mesmo, né? É uma pessoa que trazia, a gente gostava muito dos filmes, do personagem eu acho que dele. todas as crianças, Então, todos nós, né? eu falei, eu entendo a sua tristeza, mas vamos pensar também na condição dele. Ele estava lá 50 dias, né? Sofrendo já com respiração externa, né? E é justo a gente também querer que uma pessoa fique a qualquer preço, né? Com sequelas que depois podem vir de uma condição dessa. Então, assim, a gente poder conversar sobre essas questões com a criança, trazendo reflexões de temas que são difíceis, inclusive, para a gente, e permitir a expressão das emoções, ajuda na regulação de toda a família, sabe, Gabi? Uhum. Então, essas são dicas que eu vou dando. Eu acho que a fase que talvez esteja sofrendo mais ainda com esse distanciamento social são os adolescentes, Uhum. que estão no auge das descobertas da sexualidade, das paquerinhas, né, dos grupinhos, das festinhas, os adolescentes de 15 anos perdendo essas festas todas. Imagina. É muita frustração, é muita frustração. Então, se a gente não tiver compaixão para entender que cada fase tem seus desafios, né? Uhum. E que essas pessoas, né, esses adolescentes, essas crianças, como nós, humanos, vão precisar expressar isso tudo que acontece dentro, né? Uhum. Ô, Cris, tem uma. O que você acha dessas dicas? Oi? Não, excelentes dicas, muito boas mesmo, viu? Tá Com sentindo aí? certeza, com certeza. É, você contando aí, eu já pensando aqui o que, que eu posso fazer. Eu acho que a Júlia tá aí na live, né, Júlia? Oh, prazer, Júlia. Depois eu quero te conhecer. Ô, Cris, tem uma pessoa aqui que tá pedindo para participar. Você me dá licença aí, eu vou colocar essa pessoa no ar. Claro, claro. É o. Deixa eu ver, Célio. Deixa eu ver se ele entra aí. É o Célio. Deixa eu ver se ele vai entrar ou se ele já saiu. Eu acho que ele não tá aí mais. Eu vi agora que ele tinha pedido para participar, mas eu acho que ele saiu, sério. Se você tiver aí, acena pra gente aí para você dar a sua contribuição aí na nossa conversa, tá bom? E aí, eu tô vendo aqui um monte de gente conhecida, Marcela, a Kátia, a Roneida, oh, minhas queridas, sejam bem-vindas. Tem perguntas? Querem compartilhar aí da experiência de vocês sobre a maternidade? Marcela vai ser mãezinha daqui a pouco, né, Ai, Marcela? que delícia. Como é que tá essa Tão boa experiência essa aí? fase, né? Não é? Tantos sonhos. Olha o Elton, Bernardo, Margarida, quanta gente aqui na live hoje com a gente. Sejam bem-vindos, obrigada aí pela participação. A Geis está ali, o meu irmão entrou ali, o Darlan. Muito bem, muita gente participando. Ah, deixa eu ver o que mais. A Bárbara, que bom te ver aí, Bárbara. Obrigada pela presença. Catita, Ornelas Caldas, obrigada, gente. Bernardo, muita gente bacana aí, muito bom mesmo. A Karine, olha aí o nosso elo, ó. Obrigada, Karine. Cadê? Karine, você tá aí, Karine? Karine tá aí com a gente. A Marcela tá falando que só tá aprendendo por enquanto. Nada, já tem muita coisa aí para compartilhar, né? Sempre estamos aprendendo e compartilhando. Mas teve muito planejamento para esse momento, achamos essencial. Isso mesmo, né? Esse planejamento possibilita a gente ficar mais tranquilo também diante de alguns desafios, né, Marcela, que vão aparecendo aí no meio do caminho. Isso é fundamental para a gente se permitir, inclusive, ter qualidade de vida. Né? Teve uma pessoa lá atrás que comentou, Dauri, você viu? Deixa eu ver, lá atrás, quem que foi? Você lembra quem foi? Ó, a Kátia tá falando ali que adorou as dicas. É, já passei por várias fases de filhos. Pois é, né, Catita? Eu conheço bem.
os filhos lindos que ela tem. Criou todos, já estão grandes. Deixa eu ver aqui mais. Aqui, ó, Ariadne. O maior presente é a saúde mental, física e espiritual, que Deus está nos capacitando. Sou mãe de 2 filhas casadas, olha que bem. Imensamente grata a Deus por tudo. Dificuldades fazem parte do crescimento, exatamente. Dificuldades fazem parte do crescimento, né? E não é porque a gente está num período aí de pandemia que a realidade é a mesma para todos, né? A gente tem pessoas que estão prosperando, que estão crescendo, apesar dessas tantas dificuldades que o país está passando, né? Muitas pessoas que eu acompanho, eu vejo que conseguiram se redescobrir, se reinventar nesse processo de pandemia, descobrir novos recursos e ampliar os seus trabalhos, a sua linha de atuação também, né? Quando a gente não vê as questões como problemas, mas sim como desafios, a gente vai em busca de soluções também, né, Dani? Com certeza. Eu acho que aquilo que a gente falou lá atrás, né? Quando as dificuldades aparecem, elas nos fazem mover, sair do seu cantinho ali e buscar outras alternativas, né? Ajuda de profissionais, se for o caso, né? Um profissional que esteja mais ligado àquela área de dificuldade, por que não? Eu acho que nós temos que, eu entendo assim, nós temos que estar abertos a aprender, a conhecer mais. E para isso nós temos que buscar especialista na área, porque cada um entende de uma área específica, né? Ainda bem, porque aí é o jeito que a gente tem de buscar essa ajuda aí, né? Tanto da parte mental, física, profissional que esteja alinhado com aquilo que nós estamos buscando, né? Cada um, aquela necessidade que a gente tem sempre uma pessoa, um profissional que possa nos ajudar. E a gente não pode ter vergonha, não ter medo, buscar ajuda mesmo. Inclusive agora na pandemia, tem muitos profissionais que estão fazendo atendimentos gratuitos, né? Estão ajudando, então por que não? Né? Falando nisso, como a gente se tornou uma rede. Oi? Pode falar. Pode falar. Formar uma rede colaborativa, né? Uma nova forma de formar redes. Então, assim, eu tenho recebido em grupos que eu faço parte, currículos de pessoas né, que estão passando por dificuldade, a gente reencaminha isso para outras pessoas que podem ter outros contatos e conectar essas pessoas, né? Divulgar os trabalhos de quem é empreendedor e que está ali próximo a gente, para que esses empreendedores consigam passar por esse momento de crise, né, tendo o apoio ali da comunidade mesmo. Então, a gente também pode fazer esse movimento cooperativo, muito melhor do que a competição. Com certeza. Né? Enquanto competição, a gente vai estar olhando para o outro e tentando puxar o tapete e tudo mais. E se a gente está ali nessa busca, né, de integrar, de cooperar, seja dentro de casa, como você estava dizendo, e os filhos, e os adolescentes, que também podem estar cooperando, né? Porque reconhecer que eu estou precisando de ajuda, mas minha mãe, no caso, também, né, Dauri? Que eu posso colaborar ali, eu estou ganhando um sentido de vida para mim, eu também estou aprendendo com esse desafio que eu estou enfrentando, e eu estou agregando para o nosso bem-estar relacional aqui nessa casa, que eu também moro e que também é minha, né? Então, se a gente for ficar esperando só de um governo resolver os nossos problemas, pode ser que as soluções demorem muito para chegar. Então, enquanto sociedade, enquanto cidadão, o que a gente faz, né? Para poder colaborar mais aí e construir essa rede de apoio uns para os outros, como a gente está fazendo aqui agora. Com certeza, eu acho que o outro tem sempre o que agregar para a gente, né? Eu vejo muito essa, que você falou aí, essa colaboração, ela só acrescenta, só ajuda. E eu acho que quando a gente ensina o outro, nós estamos aprendendo 2 vezes, né? Tem até colegas meus ali aqui na nossa live, né? Que eu quero, até agradeço aí a presença. A gente está o tempo todo se ajudando, né? Pedindo opiniões, é uma dúvida que eu tenho. O mercado é muito extenso, é muito amplo, complexo, esse mercado segurador. Então, a gente se ajuda o tempo todo. Por que não?
Por que negar ajuda? Sim. Não existe concorrência, gente. Tem cliente para todo mundo, né? E ainda Brasil, que é um mercado ainda que nós estamos bem aquém aí nessa questão de proteção, de segurança, tem muito que se trabalhar. Então, para quê? Não existe. Eu acho que a colaboração, ela ajuda muito e faz a gente crescer muito como pessoa. A troca de experiências, ela é fantástica, né? Uhum. E agora, nessa modalidade online, a gente consegue ainda ampliar mais os nossos horizontes, né? E fazer diferença em lugares que às vezes a gente nem imaginava que ia chegar, né? Então, quanto que isso amplia as nossas possibilidades, as nossas competências aí também. Estamos aqui hoje, eu estou falando, né, para pessoas de diversos lugares. A gente viu aí Mogi das Cruzes, né, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Damiana, Paulo. minha amiga. Obrigada, Dami. A gente está chegando aí. Então, olha que privilégio. Nós estamos chegando aí já nos minutos finais. Então, eu já quero, diante, agradecer você aí pela sua contribuição, sua disponibilidade em participar aí comigo, tá? E vamos voltar a fazer outros com outros temas, tá? E eu quero agradecer todos que participaram e quero deixar, me disponibilizar, cada um de vocês aí que quiserem uma consultoria gratuita, não tem custo, tá? Nenhum. Dentro da área de seguros, de proteção, de planejamento, se tiver alguém na live com dificuldades para se planejar, para se organizar, ou até mesmo se tiver alguma apólice, algum contrato de seguro que tenha dúvidas, não sabe como funciona. Muita gente tem apólice em banco e às vezes não entende. O que você tem de proteção? Não sei. Você tem seguro de quê? Não sei. Então, se tiver alguém na live com essa dificuldade, me manda um direct, me chama, eu faço a consultoria, não vou te vender nada, absolutamente nada. Eu vou dar essa contribuição, vou dar essa ajuda para você que tem essa dificuldade no entendimento da sua apólice ou que queira se planejar, se organizar financeiramente. Eu fico à disposição aí, é só me chamar no direct. Ok? E muito obrigada pela presença de todos. E aí vai falar mais alguma coisa aí, Cris? Então, eu quero agradecer o convite, Dauri. Acho que é sempre uma boa oportunidade a gente estar conversando, falando. A gente deixou hoje o tema aí da complexidade, a gente queria ouvir um pouquinho também de vocês, as dúvidas e tudo mais. Mas eu estou aqui à disposição também. Podem me mandar mensagem pelo direct. Quem ficou aí acanhado de fazer alguma pergunta e queira esclarecer, pode me chamar lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram também tem o meu WhatsApp, pode ficar à vontade. Eu e a Camila Lobato, que é uma outra parceira de trabalho, temos um grupo chamado Afetivamente, onde a gente divulga alguns textos reflexivos, assim, com uma certa periodicidade lá pelo WhatsApp, tem um grupo que chama Afetivamente, então quem quiser participar também é muito bem-vindo. E foi um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição, caso queiram esclarecer algumas dúvidas, é só me chamar. Muito obrigada, Dauri, pelo convite. Muito obrigada, Karine, por nos apresentar. Foi um prazer enorme conhecer Dauri. O prazer foi todo meu. Vou fazer aqui registrar o nosso momento aqui, né? Vamos sim. A Karine está falando ali que eu sou a amiga corretora. A Karine está sempre comigo aí, né, Karine? Eu tenho até que te dar um retorno. Hoje eu tô ligada, tá? A Karine é ótima. Ai, que ótimo. A Karine faz formação comigo em sistêmica e é uma pessoa tão querida, é um prazer tê-la aqui. Fiquei muito feliz aí pela indicação, viu, Karine? Muito bom. Então é isso, Cris. Muito obrigada. Obrigada a todos pela participação, né? Paciência em nos ouvir. Obrigada e uma ótima noite para todos vocês, para todos nós. Tá bom? Obrigada. Para todos nós. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.